Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. Com muita alegria, nós estamos com mais uma edição do nosso programa, juntamente com meus queridos amigos aqui, pastor Edmar e pastor Reginaldo Cruz. Então, eu gostaria que você continuasse ligadinho aí, porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Eu estou aqui hoje com os meus amigos, pastor Reginaldo Cruz, pastor Edmar Oliveira. Na ausência, o meu amigo, pastor Marcel Rocha, que por um compromisso não está presente. Mas eu gostaria desde já, cumprimentar aqui o pastor Edmar, pastor Reginaldo, que fará aqui também seus cumprimentos. Pastor Edmar, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós estamos satisfeitos de estarmos aqui mais uma vez para juntos podermos contribuir para o crescimento, a edificação e o conhecimento do povo de Deus. Bem, pastor Reginaldo. Pastor Fabiano, mais uma vez obrigado a todos que assistem ao programa. Somos gratos a Deus pela coordenação, condução do programa, ao pastor Fabiano, e que mais uma vez possamos edificar as pessoas, através das discussões bíblicas e teológicas. Muito bem, nós vamos hoje com um tema muito especial, nós vamos falar sobre os falsos profetas. E para isso, eu estarei lendo aqui na palavra do Senhor, em Marcos capítulo 13, versículo 22. Diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Muito bem, hoje o nosso tema é falsos profetas. Para começar, eu gostaria de falar aqui com o pastor Reginaldo Cruz. Pastor Reginaldo Cruz, quem são hoje os falsos profetas? Olha, você perguntou exatamente para os nossos dias, Quem são hoje os falsos profetas? Eles atualmente estão por aí, estão pregando, eles ocupam os púlpitos, eles são prestigiados, eles são tidos como celebridades, eles também, com certeza, recebem as melhores ofertas. Inclusive, o falso profeta recebe uma oferta das igrejas, onde pregam, maior do que a do verdadeiro profeta, sem sombra de dúvida. A sua capacidade nata é de enganar, é de ludibriar pastores, líderes, igrejas, leigos. O falso profeta, ele deu muito trabalho no Antigo Testamento. Os verdadeiros profetas tiveram que combatê-lo, tiveram que refutá-los. No Novo Testamento, Jesus, com o próprio texto que o pastor Fabiano acabou de citar, está combatendo, porque a postura do Antigo Testamento, pastor Fabiano, e do Novo Testamento, em relação ao falso profeta ou aos falsos profetas, sempre é de enfrentamento. Nunca é uma postura de amistosidade, de cordialidade, de generosidade, não. Independente de quem seja o falso profeta, se tem credencial de ministro ou não, se está numa igreja evangélica ou não, independente de quem seja, a postura do verdadeiro cristão ou do verdadeiro líder ou do verdadeiro profeta, em relação ao falso profeta dos nossos dias, é uma postura de enfrentamento. Jesus teve uma postura de enfrentamento, Paulo teve uma postura de enfrentamento contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, que acaba sendo a mesma coisa, Falsos mestres, falsos profetas. Pedro teve uma conduta de enfrentamento, João teve também uma conduta de enfrentamento, o próprio Tiago, tem uma conduta de enfrentamento contra os falsos profetas. Então a igreja deve apologeticamente, de maneira eficaz, a partir de suas lideranças, a partir de seus mestres, combater com veemência, com rigor e com Bíblia, os falsos profetas. Você falou do Velho Testamento e tem um texto lá em Deuteronômio 18 e é muito atual esse texto, porque diz assim: mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor
não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Vá para o enfrentamento, né? Não tenham medo dele. Exatamente. E é muito interessante. O próprio é. Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo 7, fala, cuidado, né? Tenham cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos em pele de ovelhas. O mais interessante disso tudo, pastor Edmar, aqui, o pastor Reginaldo citou aqui Pedro. Talvez um dos textos que eu mais acho que interessante, até porque a Bíblia toda, ao mesmo tempo que ela falou nos tempos passados, ela é atualíssima, né? E lá em Pedro capítulo 2, ele fala assim, olha, há entre nós, ou seja, ele estava declarando que existia entre eles, mas haverá entre vós falsos mestres e doutores, ou seja, são pessoas que não têm conhecimento algum, são pessoas que estão se preparando para isso, estão estudando para isso, estão trabalhando nisso. Então, haverá falsos mestres e doutores que introduzirão encobertamente, não é uma coisa escancarada, né? No meio de vós, doutrina de demônios, e farão de vós negócio. Talvez uma declaração das mais atuais que Pedro diz, né, pastor Gilmar? Nesse quesito, nesse ponto dos falsos profetas. E isso, nossos dias, é uma evidência plena, né? Infelizmente, nós observamos que Pedro, ele vem trazendo um histórico do passado, contextualizando uma realidade presente que ele está vivendo e lançando uma realidade para o futuro, né? E que, infelizmente, esses falsos mestres, esses falsos profetas estariam no meio do povo de Deus. E que isso preocupa, que às vezes as pessoas ficam observando o que vem de fora para dentro, mas esquecem do que está dentro, né? E que na verdade acaba implodindo e trazendo alguns conceitos falsos, equivocados e distorcidos da palavra de Deus. Nós temos tido aí pequenos grupos de pastores e de homens zelosos pela palavra que têm se levantado muito nos púlpitos no sentido de falar justamente sobre essa questão das profecias, né? de algumas declarações que muitos estão fazendo aí, porque na verdade qual que é uma das características também do falso profeta? Ele se apropria daquilo que não é legitimamente dele, que é o quê? Justamente a questão dos dons. A Bíblia fala muito sobre essa questão da profecia, que não pode, que de forma alguma, qualquer profecia, ela pode ser feita por vontade humana. Não é a vontade humana, é a vontade de Deus. E qual que é o princípio? O princípio é o princípio da palavra. E quando você olha e você vai observar sobre isso, você vai ver que muitas vezes não tem base nenhuma a maneira com qual eles trabalham. E a gente fica às vezes indignado. Eu até tive uma palavra na nossa igreja agora, esse último final de semana, e explicava sobre isso. Às vezes as pessoas pensam que a gente que é mais conservador, a gente que procura zelar pela palavra, a gente está contra a profecia. Não é essa a situação, não é esse o problema. O problema é que, na verdade, que há uma meninice, há uma molecagem espiritual acontecendo nos nossos púlpitos. Pessoas, às vezes, que estão profetizando coisas dele mesmo, que não tem nenhum sentido, nenhum princípio espiritual. Às vezes com interesse próprio. Às vezes com interesse próprio, para atrair atenção para si. Quando pede glória para Deus, a glória não é para Deus. O Deus que ele está falando é o Deus egocêntrico, é o Deus ele mesmo, né? E a intenção dele muitas vezes é fazer o quê? É vender material, é ganhar dinheiro nas costas dos nossos membros, das ovelhas do aprisco. Se não houver correção, se não houver o endireitamento do caráter, né, o abandono de práticas pecaminosas, não tem, às vezes, porque sentido da questão da profecia. A maior profecia nós sabemos que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E quando você olha no Novo Testamento a questão dos próprios profetas que às vezes surgem, e às vezes algumas situações que falam dentro desse princípio, a base o que é? A base é a Bíblia, a palavra de Deus. Nenhum escritor do Novo Testamento, você vai observar que nada que ele escreve sem base bíblica. Tudo que ele fala está aonde? Retratado e baseado aonde? No Antigo Testamento. E hoje o que nós observamos e que nos deixa muito triste é justamente pessoas que se levantam sem mais nem menos para poder dizer algo que Deus não está dizendo. Pessoas que em muitas circunstâncias, o programa eu acho que ele é próprio para nós estarmos dizendo sobre isso, às vezes senta lá dentro em cima dos nossos púlpitos, o culto está acontecendo, ele não dá glória a Deus.
Mas quando ele pega o microfone, aí eu vou contar para você, parece que aí Deus é que chegou naquele lugar depois que ele pegou no microfone. Aí ele fala em língua estranha, ele sapateia, ele começa a falar que Deus está lá, começa a falar em línguas estranhas e começa a profetizar. Quando em muitas circunstâncias, quando é um pregador ou quando é um cantor, eu vou dizer isso com muita sinceridade, às vezes, o que acontece? A pessoa que ele vê, às vezes, que está derramando lágrimas, ou em pranto, ou em tristeza, ou algo nesse sentido, ele sai de cima do púlpito e vai lá para profetizar para aquela pessoa. Por que ele não vai profetizar, então, para aquele que está com a cara amarrada, sério, centrado no que está acontecendo no culto? Vocês podem observar que isso não acontece. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque na verdade esse falso profeta, ele trabalha a cultura do ego, né? A cultura justamente do que eu vou falar aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você realmente precisa ouvir. Realmente. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique ligadinho. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber e hoje nós estamos falando sobre os falsos profetas. Nosso WhatsApp está aí na telinha, pode mandar a sua pergunta e nós teremos o prazer de responder para você. Pastor Reginaldo, nós conversávamos inclusive aqui no intervalo sobre essa questão de quando Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo número 3, diz assim: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Ou seja, talvez me converti muito jovem, criança até, meus pais converteram, e em todo o tempo a gente tinha uma percepção naquela época, vamos colocar aqui os anos 70, 80, que o falso profeta estava muito ligado àquela pessoa mesmo, que vinha te falar uma palavra, etc, etc. Isso no seio ali do reduto da igreja, mas a gente sabe que para fora as coisas já vinham numa perspectiva muito mais ampla nesse sentido, e pessoas vendendo coisas, vendendo água, vendendo travesseiro, vendendo um tanto de coisa que se diz ungida. Há um pensamento sobre coisas vindo de Israel, que aquilo cura, que aquilo sara e etc. Isso cada dia mais está sendo comercializado, evidenciado, né? O falso profeta hoje usa todos os artifícios possíveis, inclusive tirando a centralidade da palavra de Deus. Isso, na perspectiva dos falsos profetas brasileiros, a Bíblia não é suficiente e ela não é central. É necessário que seja inserido na prática da vida do crente muitos elementos, né? Na década de 70, que surge esse novo tipo de pentecostalismo, chamado neopentecostalismo, né? Década de 70. Paul Fresco chama isso de terceira onda, né? Porque entre 1910 e 1950 tem os pentecostais clássicos, né? Que a ênfase é o batismo no Espírito Santo, né? E os dons espirituais. Na década de 50, 60, aí você tem um segundo grupo de pentecostais. A ênfase é nas cruzadas evangelísticas, nas curas e no exorcismo, né? E aí, na década de 70 para cá, com essas novas práticas, né, neopentecostais, surgem aí as chamadas campanhas, pastor Fabiano.
E essas campanhas, elas são imbuídas de símbolos, né? E aí usa a toalhinha, um martelinho, uma flor ungida, o kit de beleza da Rainha Esther, o sal grosso, ou seja, usam todos esses instrumentos como símbolos, né? Para que o cristão desperte a sua fé e que através daquele símbolo ele tenha certeza e a certeza de que sempre vai vencer. Além disto, ainda tem a questão do mercado, como você mencionou, citou aí um maravilhoso texto de Pedro, né? Porque isso se tornou o mercado da fé, isso se tornou uma prática mercadológica, onde o que vale é a lógica do mercado, é a troca. A pessoa que oferece essas campanhas com esses instrumentos, né? Com essa lógica de mercado, ela mesma leva a Deus e Deus entra com as bênçãos, né? Enquanto isso, os fiéis entram com a sua fé. E diga-se de passagem, esses fiéis são bem exigentes, do tipo determino, decreto e ponho Deus contra a parede, né? Tudo posso naquele que me fortalece, deturpando o texto. Exato, deturpando o texto, né? Então, eles vão além da Bíblia. A Bíblia não é suficiente para eles. E há uma ênfase demasiada, né, em pontos culminantes do Antigo Testamento, tipo o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Inclusive, esse pessoal deve estar trazendo algum prejuízo, né, lá para o Estado de Israel, tipo, quase que secando o Rio Jordão de tanta água ungida, benzida, seja o que for, como é que eles falam, do Rio Jordão para o Brasil, né? Nós chegamos ao ponto, pastor Reginaldo, de ter uma situação de um líder de uma igreja aí, ele sofreu lá um atentado e a sua camisa manchada de sangue, e isso eu vi na televisão, né? Ele utilizando para que as pessoas pudessem tocar naquilo, né, e serem curadas, né? Chegamos a esse absurdo, né? Não temos nenhuma dúvida de que isso é uma manifestação clara, evidente e até grotesca de um falso profeta, né? Esse senhor aí, ele é de fato, né, essa liderança, a pessoa que faz isso, primeiro é irresponsável com a fé dos outros, está enganando as pessoas. O engano já é uma das características bíblicas a respeito do falso profeta. Essa pessoa na qual nós estamos referindo de fato, tem todas as credenciais e características de um falso profeta. Por exemplo, além da camisa, né, manchada, ensanguentada lá, há pessoas que dão descrédito até mesmo ao próprio fato do acidente, que acho que foi um suposto acidente, talvez atentado contra a vida dele, talvez nem existiu isso, né? E recentemente eu, observando algumas matérias em relação a esta denominação evangélica, só no Rio de Janeiro a justiça fechou 28 templos deles por falta de pagamento, né? Aqui em Goiás eu conversei agora recentemente, foi ainda este mês, tem uns 3, 4 dias, hoje é dia 3 ou 4, né, parece, com o ex-pastor dessa igreja. E aí ele dizendo, né, que passou 12 anos lá, e saiu porque aqui em Goiás ele já era o 4º apartamento que era despejado porque a igreja não pagava mais o aluguel dele, ela que tinha a responsabilidade de pagar. E além disso, para fomentar de fato essa ideia de que existem falsos profetas, ele disse que esta igreja deve aqui em Goiás 40 milhões de reais, um exemplo, né? E agora eles venderam um imóvel por 40 milhões. Pensava que ia pagar todas as contas, mas não, compraram a fazenda do Frank Aguiar. Ou seja, os falsos profetas estão usando de avareza para enganar a fé das pessoas, para se enriquecerem. Eles são mercenários, é assim que a Bíblia os trata, não há maneira diferente da gente tratá-los. Não é necessário simpatia com eles, não é necessário, do ponto de vista da postura bíblica, nenhuma amistosidade, mas enfrentamento. E a igreja, ela tem que manter a fé das pessoas pura, pastor Fabiano. Manter as pessoas com a fé doutrinária, uma fé bíblica, uma fé histórica, uma fé em Deus, né? Não em objetos, em coisas, né? Em produtos que elas possam, através deles, terem vitória. Elas terão vitória através de uma vida plenamente abundante, né? E não o suficiente, como o pastor Edmar já até mencionou, a questão da suficiência da palavra de Deus, o pastor Reginaldo também colocou,
Nós temos observado uma outra característica, até porque na minha atividade do dia a dia eu convivo com muitas pessoas, eles acham que a igreja é um nicho de mercado, né? E por ser um nicho de mercado, oferece todo tipo de produto, inclusive personalizado para igrejas, etc. Não tem problema de você personalizar algo para uma denominação, uma agenda, algo. Não é disso que eu estou falando. É esse entendimento. E o pior disso tudo, pastor Edmar, é que nós estamos passando por uma fase de que o evangelho, a palavra de Deus, está sendo psicologizada, e o mais novo elemento hoje na liderança, que é a cultização do evangelho. Então, nós estamos trazendo para dentro da palavra de Deus alguns elementos. Não estou dizendo que nós não devemos utilizar a ciência da psicologia para tratar dos problemas, inclusive das enfermidades da alma. Isso é um ponto. Agora, a questão bíblica do evangelho, esse não pode ser misturado, né, pastor? Sim, na verdade, todo o princípio ele tem que ser centralizado na palavra. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa situação, porque as confissões positivas, né? A forma de lidar com o evangelho da maneira que as pessoas dão, e só você é vitorioso, e massagear o ego para colocar a pessoa lá em cima, sendo que às vezes tem... Inclusive a música diz, né? Agora é só vitória, né? É verdade. Existe um fator que na verdade isso é antibíblico, porque Jesus em momento algum ele ensinou que seria só vitória, pelo contrário, né? No mundo tereis aflições. O que ele fala? As raposas têm seus covis, né? Os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele nunca chamou ninguém para andar com ele para ter só vitória. Nós que estamos aqui trabalhando aqui, a gente sabe, a gente conversa no nosso contexto, a gente sabe as dificuldades que estamos passando. Para mim não esquecer, um desses falsos profetas, bem conhecido, ele disse que Jesus morava na beira da praia e tinha uma casa bem luxuosa, bem confortável. Deus, misericórdia. Isso tá literalmente na internet, foi até refutado já, né? Para você ver o tanto que isso é um conceito errado. Quer dizer, eles chegam quebrando, sabe, a centralidade da moral, da ética, profetizando coisas que não têm fundamento bíblico, falando para as pessoas de situações de coisas que na verdade às vezes as pessoas não estão em condições de receber aquilo. Por quê? A gente sabe que tem que ter uma mudança de vida, uma mudança de conduta, metanoia, mudança de pensamento e comportamento. E Jesus, isso é básico na palavra. Jesus repreendeu várias vezes os discípulos por essas situações, para que eles pudessem realmente ter uma mente nova a partir dele. Fora que o que a gente observa, que na verdade é uma banalização do sagrado, do quê? Do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, da crucificação. Então, quando eles chegam ministrando essas palavras aí, que são palavras realmente fantásticas e que enchem os ouvidos das pessoas e massageiam os egos, ele quebra às vezes um princípio cristão, porque ele não leva a pessoa à confissão do pecado, não leva a pessoa a reconhecer a sua limitação, a sua pequenez, porque isso a Bíblia nos mostra em todos os sentidos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com as palavras de efeito, né, que tem demais da conta. O pastor Edmar, você falando aí, eu lembrando do pastor Fabiano, falando da invasão no arraial evangélico, né, pelo coach, né, pelo psicologismo. Sim. Olha, o John MacArthur, aquele escritor americano, escreveu um livro de tão bom que chega a ser perturbador. É a nossa suficiência em Cristo. E aí ele divide o livro em 3 partes. Ele fala de 3 ou das 3 maiores ameaças, né, contra a igreja moderna. A primeira ameaça que ele cita lá é o misticismo. Nós já falamos sobre esse assunto agora há pouco, né? A segunda ameaça é o psicologismo, pastor. Também já falamos, né? Nós não desmerecemos nenhuma ciência, inclusive a psicologia enquanto ciência moderna, ela tem o seu lugar, né, em perspectiva bíblica também. Sim. Isso é fato. Mas em termos, por exemplo, de terapia pastoral, até onde vai a jurisdição do pastor, até onde vai a autoridade do pastor. E parece que atualmente, inclusive muito aqui em Goiás, o psicologismo ele tem suplantado, né? E tem ido além da jurisdição pastoral, tem que ter muito cuidado com isto. A terceira ameaça, além do misticismo, do psicologismo, é o pragmatismo. Sim. E, por exemplo, esses elementos usados, o pastor Fabiano já citou alguns, usados em cultos,
em campanhas, né? Rosa ungida, kit de beleza, tem muitas coisas, né? Envelope ungido, aquela coisa toda. Todos eles fazem parte desse pragmatismo. Não importa se esses elementos, se esses símbolos, se essas maneiras, se essas campanhas são bíblicas ou não, não importa. O importa é que no final teremos vitória. Pragmatismo, né? Exatamente. Nós vivemos esses tempos muito difíceis e muitas vezes a gente pensa que o falso profeta ele está só naquele que vai ministrar a palavra pregando. Na realidade, nós temos visto isso em todas as áreas dentro da igreja. Nós vamos ver isso nas músicas, talvez as músicas que exercem uma influência muito grande sobre as pessoas, muito grande mesmo, ela hoje está impregnada dessas mensagens. Nós muitas vezes estamos permitindo que essas pessoas subam nos nossos púlpitos e transforme a vida do cristão, ao invés de ser testemunha, mártir lá que Jesus disse em Atos capítulo 1, né, no versículo 8 ali, que nós seremos os mártires, ou aqueles que vão sofrer pelo evangelho, vão testemunhar do evangelho. Nós estamos transformando o mundo num lugar melhor, talvez para viver aqui por um bom tempo, nas mais belas regozijos da vida humana. O contrário do que a palavra diz. O assunto é muito empolgante, eu tenho certeza que traz uma mensagem para as nossas vidas, mas o nosso tempo já terminou. Nós não temos mais tempo para discorrer sobre o assunto, mas eu vou combinar com os meus companheiros aqui que no próximo programa nós vamos falar sobre os falsos profetas, parte 2, para dar um segmento nessa palavra aqui. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, fale conosco através do nosso WhatsApp, está aí na telinha, e nos manda a sua mensagem, nós vamos responder para você. No próximo programa nós vamos continuar falando sobre esse assunto e nós vamos responder as perguntas que chegarem para a gente nesse intervalo aí. Desde então, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Edmar, do pastor Reginaldo, e passo a palavra ao pastor Reginaldo, pastor Edmar, para fazer suas considerações finais. Pastor Fabiano, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pastor Edmar, pela companhia, e o programa A Igreja Quer Saber. Penso que a cada passo, a cada vez que você o assiste, além de informações, de instruções, de estudos bíblicos, você tem a oportunidade de ter o seu entendimento mais clarificado, né? E ter uma vida mais plena e mais bíblica. Então, Deus abençoe a todos que nos assistem. Bem, pastor Edmar. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o pastor Reginaldo, pastor Fabiano, ao Ministério que nos concede essa condição de podermos falar sobre questões atuais que nós estamos vivendo. A você, caro telespectador, meu irmão, minha irmã, fique atento, observe realmente o que está acontecendo no seu contexto, da sua igreja, as pessoas que você está ouvindo aí, nas várias mídias sociais, e fique atento com essa realidade dos falsos profetas. Cristo está voltando e nós precisamos ficar atentos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Eu quero mandar um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Josué, sua esposa, pastor Simone, todos os membros do Ministério Vila Nova, do qual nós fazemos parte, e especialmente a todos aqueles que nos assistem nas suas diversas localidades. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.